Boa noite a todos. A gente vai conversar um pouquinho sobre pedra nos rins. Então, o assunto hoje são mitos e verdades sobre o cálculo renal. Esses são os mitos e verdades. Chá de quebra-pedra. O que eu já ouvi de perguntas sobre chá de quebra-pedra, eu já nem sei mais o que responder. Chá de quebra-pedra é um fitoterápico, a planta chama Phyllanthus ninuri. Na literatura toda tem um estudo de 2003 da Escola Paulista de Medicina, que é um estudo in vitro sobre a planta e avaliando a urina de ratos, com algum resultado positivo. Mas aí eu paro para pensar, bom, só tem no Brasil isso, em 2003 foi feito o estudo, a gente está em 2016. O que aconteceu que não saiu do laboratório e não foi para o clínico? Qual será o real valor disso? Então, a gente perde um pouco a base, a evidência. A medicina hoje é baseada em dados, e então perde um pouco a ciência da história. Não tem muito embasamento o chá de quebra-pedra. Além disso, tem um outro problema. A maioria das pessoas compram erva em bancas de venda, às vezes está comprando um outro chá e está achando que é chá de quebra-pedra. A procura, obviamente, por chá de quebra-pedra é grande. Se está faltando, vende outro. Isso é relativamente comum. E vinagre de maçã? Vocês já ouviram falar de vinagre de maçã? Vinagre de maçã para tratamento de cálculo não tem nenhum estudo na literatura. Mas no Google tem 9.000 sites falando sobre vinagre de maçã. E tem falando, isso 9.000 relacionado a cálculo. Se você tirar o cálculo da história, aí aumenta muito, porque fala até para desintoxicar fígado, vinagre de maçã. Só que não tem evidência nenhuma, isso não funciona. Isso é ácido acético. Ácido acético não influencia nem formação, nem dissolução, nenhuma forma de prevenção do tratamento de cálculo. Então, esse é um grande mito. Cerveja quente. Me incomoda quando o paciente fala isso, primeiro porque é quente. Vai tomar cerveja, toma gelada, pelo menos. Mas não está tendo benefício nenhum. Cerveja, no máximo, o benefício da hidratação, que se perde pelo fato de ter álcool na bebida. Então, cerveja quente é um mito absurdo, e se você jogar na internet, tem 40.000 sites falando sobre cerveja quente, cerveja com abacaxi, cerveja com a fruta que você imaginar para tratamento de cálculo. E quem orienta esse tratamento fala assim, não, você está com cólica, agora é a hora de tomar. Agora é a hora que vai piorar a sua cólica, porque você está aumentando a hidratação, você vai aumentar a dilatação do seu rim e a dor vai se agravar. Outro mito. Suplementos nutricionais. Tem alguns suplementos no mercado que quem produz o suplemento vende como suplemento. Mas também tem milhões de sites que são sites corroborando o uso desse suplemento como um milagre para o tratamento de cálculo. Isso é como tomar Centrum para tratar cálculo. Não tem sentido nenhum, não vai mudar nada, não vai te ajudar em nada. Não tem evidência científica, não tem embasamento. Nem quem está vendendo está te falando que é para isso. Então, são informações de blog, de fórum, que acabam alimentando esse mercado e acabam agindo em cima de uma pessoa que está desesperada por causa da dor ou da recidiva da dor. Então, é um mercado um pouco traiçoeiro. Rovatinex. Isso é uma pergunta que eu ouço muito no consultório. Esse é um remédio produzido na Europa. Toda pessoa que tem cálculo me pergunta, não, mas e o Rovatinex? Meu irmão está indo para a Inglaterra, ele não pode trazer, meu irmão está indo para a Alemanha. Olha, tem alguns trabalhos sobre o Rovatinex na literatura. Ele é um fitoterápico, a ação dele seria para aumentar a chance de você eliminar um cálculo que estivesse em progressão. Não tem nenhum estudo de boa qualidade. Tem estudos falando contra, tem estudos falando a favor, mas não tem nenhum estudo grande, nenhum guideline que apoie essa medicação. É um terreno um pouco cinza. No Brasil, ele não é vendido, a Anvisa tirou ele de mercado porque ele não acumula as regras que precisam para ser um medicamento vendido no Brasil. Então, não é uma recomendação médica o uso do Rovatinex. Leite e derivados. Aqui está um mito, mas é um mito ao contrário. A pessoa, quando ela tem a cólica renal, ela tem algumas certezas. A primeira é que, assim que ela for tratada, vão falar que duplo J dói.
E a segunda é que vão falar que ela não pode comer tomate, não pode comer leite, tomar leite, não pode comer queijo, e que tem que restringir porque ela não está se cuidando porque ela está comendo isso. Tem um estudo de 2002, muito interessante, que dividiu 2 grupos. Um grupo se alimentava normalmente com cálcio, 1,2 gramas de cálcio dia. O outro grupo abaixo de 400 gramas de cálcio dia. Adivinha quem teve mais cálculo? O grupo que se alimenta mal, que tem menos cálcio na dieta. Esse grupo teve 51% mais de chance de ter cálculo do que o grupo que se ingeria uma quantidade normal de cálcio. Então, a regra para o leite e o derivado é que não pode ter exagero. É muito fácil no consultório perceber quem é o paciente que exagera. Você começa a conversar, ele fala que come queijo de manhã, à tarde, no jantar, toma iogurte, leite. É notável para qualquer um que aquilo não é normal numa dieta. A maioria dos pacientes se alimentam mal com leite e derivados. Então, é importante, o paciente que tem cálculo renal, começar a ter uma dieta regular de cálcio, em torno de 1 grama e 200 de cálcio por dia. Isso é outra coisa que o paciente que tem cálculo, além de uma orientação de dieta, um acompanhamento de nutricionista ajuda muito a transformar regras como 1,2 gramas de cálcio por dia num cardápio naquele dia. Frutas cítricas. Frutas cítricas, realmente, em alguns casos, elas são favoráveis. As frutas cítricas elas têm o ácido cítrico, e na urina o ácido cítrico ele pode gerar um fator de prevenção, de inibição da cristalização do oxalato de cálcio. Então, ele compete nesse ambiente e acaba impedindo a formação de cristal de oxalato de cálcio. Principalmente para alguns pacientes que têm uma herança familiar de baixa produção de citrato na urina, esses pacientes se beneficiam muito das frutas cítricas. Sal. O sal é um veneno para quem tem cálculo. O sal ele puxa cálcio para a urina. Ele vai aumentar a chance de você formar pedra. Então, a restrição de sódio para um paciente que tem cálculo é muito boa. Tem algumas dietas que já foram testadas para paciente com cálculo, mas tem uma dieta muito conhecida nos Estados Unidos para paciente hipertenso e diabético. Uma dieta que muda a qualidade de vida do hipertenso e diabético. Foi testada em grupos de paciente com cálculo. Melhora completamente. Então, reduzir a quantidade de sal na sua dieta melhora muito a condição da sua urina, diminui a quantidade de sal e cálcio perdido pela urina, isso diminui a formação de cálculo. Mas, no final das contas, o que todos os pacientes querem é uma resposta mágica. Eles querem alguma coisa mágica para tratar. Querem um remédio, querem uma saída fácil. E aí tem um segredo. Cálculo tem uma saída fácil. Cálculo tem uma medicação mágica. E ela é fantástica. Essa medicação está no mercado há muito tempo. É zero, não tem açúcar, não tem glúten, não tem lactose. Os intolerantes a glúten e lactose podem tomar sem problema nenhum. Aliás, se recomenda que se tome isso numa quantidade acima de 2,5 litros por dia. É a água. A água pode mudar a sua situação. Se você tem cálculo renal, uma ingesta de água que te promova uma quantidade de urina acima de 2,5 litros muda toda a situação. Você transforma o seu rim naquele copo cheio de água, e sem pedra, sem cristais. Então, a água em grande quantidade, e a grande quantidade mesmo, seria hipocrisia eu falar, é fácil tomar 2,5 litros de água, 3 litros de água por dia. Alguém já tentou tomar? É difícil. É um remédio mesmo. Então, mas é um remédio. É um remédio de fácil acesso, tem em todo lugar. Ninguém vai achar estranho se você deixar uma garrafa de remédio em cima da mesa, né? Uma garrafa de água, é normal. As pessoas estimulam, é saudável não só em relação ao cálculo, né? Então, é algo que pode te ajudar muito. Um paciente que tem cálculo, eu acho que ele precisa ter 2 coisas, uma garrafinha de água e um urologista.